Olá, segundo ano. Vamos a mais uma aula. Agora, as diferentes urbanizações no mundo em desenvolvimento. Então, aqui a gente tem um mapa mostrando aí a divisão norte e sul, ou seja, a divisão entre ricos e pobres, aonde esta parte que está em azul é onde a industrialização inicia, ela começa primeiro, então, no mundo desenvolvido, né? A partir daí, a gente tem a formação, como a gente já comentou anteriormente, das primeiras cidades, ou seja, né, até uma organização mais lenta um pouco dessas áreas urbanas, então cidades que se formaram mais lentamente, mas aonde a gente tem atualmente, então, cidades que não crescem mais, né? Cidades que já estão estabilizadas, organizadas. Muito diferente do mundo subdesenvolvido, aonde nós temos aqui, por incrível que pareça, muito parecida essa formação das cidades, independente do grau de desenvolvimento de cada país, né? No mundo subdesenvolvido, os problemas são muito parecidos mesmo, né, gente? Justamente porque são cidades que crescem aí com a chegada das multinacionais, então são cidades que estão crescendo rapidamente, né? Trazendo aí uma série de problemas, né, sociais, né? Ambientais, como a gente já comentou anteriormente. Então, nós temos aqui o que são megacidades. Megacidades são cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes, né? Então, normalmente elas se formam rapidamente, mas elas não levam em consideração a hierarquia urbana, ou seja, os serviços que elas oferecem. Então, se eu tenho uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, eu vou usar o termo megacidades, né? Normalmente a grande maioria delas, então, está concentrada nos países emergentes, conhecidos aí antigamente, né? Se falava como terceiro mundo, hoje a gente chama de países subdesenvolvidos, aonde nós encontramos, infelizmente, altos índices de criminalidade, crescimento demográfico, pobreza, falta de saneamento básico, poluição, violência urbana, congestionamento e lá vai, né? Vários fatores. Por mais que a gente tenha poucas cidades, ou seja, megacidades, em países também desenvolvidos. Só que você lidar com problemas no mundo desenvolvido é um pouquinho mais fácil, há um pouco mais de estrutura, né? Então aqui esse mapa mostra para a gente aqui aonde estão localizadas estas megacidades, né, com mais de 10 milhões de habitantes. Então aparece aqui como desenvolvida, olha só, Tóquio, apareceu aqui Moscou, por mais que a gente sabe que a Rússia, ora tem característica de país desenvolvido, ora tem característica de país subdesenvolvido. E a gente tem aqui então também Nova York, Los Angeles, mas a grande maioria a gente vai encontrar no mundo subdesenvolvido. Então eu tenho mais de 10 milhões de habitantes numa área pouco estruturada. Então aqui em 2014, se a gente observar esse gráficozinho, eu tenho aqui, ó, Tóquio e Nova York, entre as 10 maiores cidades. As outras todas aqui, né? Nova Delhi, Xangai, Cidade do México, Mumbai, São Paulo. Desculpem, aqui tem Osaka também aqui, ó. Beijing, Cairo, são cidades, né? São cidades do mundo subdesenvolvido. Então ficou desenvolvido aqui Tóquio, né? Osaka, Tóquio e Osaka, então em 2014, que estavam aqui, que são japonesas, né? E Nova York. Aqui eu tenho também para fazer a comparação, olha só, 1990 e uma projeção para 2030. Então eu tenho, olha só, aqui a gente tem, então seriam as 10 maiores: Tóquio no Japão, Osaka no Japão, Nova York, Cidade do México, São Paulo. Então, Bombaim, Calcutá, Los Angeles, Seul, né? E também entraria aqui Buenos Aires, na Argentina. Na projeção para 2030, Tóquio ainda continuará sendo a maior cidade do mundo, né? A maior mega cidade. Mas a gente tem aqui, depois já subiu para a segunda, Nova Delhi, na Índia. Depois Xangai, olha só. Daí, Mumbai, o Bombaim, né? O Pequim, Dhaka, né? Karachi no Paquistão, Los Angeles, Cairo, Cidade do México. Observe que São Paulo já não aparece mais. Por que São Paulo não aparece mais aqui? Justamente pelo fato de que São Paulo vem fazendo aí
já a retirada de parte, né, da industrialização, então a descentralização industrial. Há um programa aí, né, pelas prefeituras da região metropolitana de São Paulo, porque a cidade não se estenda mais, não cresça mais, justamente porque a gente já tem ali uma verdadeira selva de pedra com muitos problemas socioambientais, não é isso? Mas a gente tem aqui, se a gente observar, vai ficar somente Tóquio, no Japão, e Los Angeles, nos Estados Unidos, entre as 10 maiores cidades do mundo, entre as 10 megacidades. Ou seja, as outras todas são de países subdesenvolvidos, né? Então, segundo a ONU, o que é uma megacidade? Cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Como a gente comentou anteriormente, critério exclusivamente populacional. Não levamos em consideração aqui a rede hierárquica urbana, né? Tá? Então, nós temos, olha só, na América, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Cidade do México, Los Angeles e Nova York, observando aqui que só vai entrar Los Angeles e Nova York como desenvolvidas. As outras todas pertencem à América Latina, tá? Aí eu tenho Europa, Moscou, e entraria Paris aqui. E a gente tem na Ásia, então, Calcutá, Mumbai, Nova Delhi, Osaka, Tóquio, Pequim, Xangai, Dhaka e Manila. Então, eu vou ter aqui Tóquio e Osaka, né? E na África, Lagos e Cairo. Então, são as cidades aí com mais de 10 milhões de habitantes. Agora sim, a rede urbana, a gente vai falar de um sistema de cidades que interrelacionam, se ligam, né? Estão ligadas entre si. Através de quê? Meios de comunicação e meios de transporte. Esses meios de comunicação vão interligar, e meios de transporte vão interligar o quê? Ao fluxo de informações, mercadorias, pessoas, capitais e tecnologias. Então, aí eu tenho a rede urbana, né? A interrelação entre as cidades, né? Olha só. Aqui eu tenho interligando, então, ó, uma metrópole, a uma capital regional, né? As cidades, através do fluxo de pessoas e através também do fluxo de bens e capitais. Não é isso? Então, aqui, hierarquia urbana. O que é uma hierarquia urbana? É o que a cidade tem a oferecer. Quais são os serviços que essa cidade, né, oferece, a infraestrutura, que pode ser tanto na área da educação, na área da medicina, né, na área da indústria, da produção de tecnologias como tecnopolos, assim por diante. Então, a gente tem aqui a metrópole, o centro regional e os centros subregionais. Mas vamos detalhar um pouquinho mais isso. Ó, se eu observar aqui, por exemplo, eu tenho um esquema clássico, então eu tenho lá a vila, que era submetida aos serviços, então, da cidade local, né, e buscava serviços no centro regional, o qual buscava serviços na metrópole regional, e a metrópole regional, então, busca serviços na metrópole nacional. Num esquema mais atual, a gente tem uma interligação maior, uma rede maior aqui. Então, eu saio da vila, do vilarejo, que vem buscar alguma alternativa na cidade local, né? A gente, por exemplo, aqui em Barreiras, a gente tem na área de saúde, por exemplo, a HO é o centro de referência. Então, eu tenho aqui, né, na área de universidade, é um centro já de referência. Então, a gente tem aqui, né, essa já está inserido nesse esquema todo aqui. Então, a gente tem, olha só, aqui depois, a cidade local já está ligada diretamente com a metrópole nacional, que está ligada com o centro regional e com a metrópole regional. Então, a gente tem aqui uma maior interligação dessas cidades, não é isso? Então, dentro da hierarquia urbana, o que vai ter, o que vai ultrapassar as fronteiras nacionais, aqui vai oferecer mais serviços, né? Tanto no espaço brasileiro, por exemplo, ou no espaço internacional, no nosso país são 2 cidades. Então, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Nas metrópoles nacionais, que elas vêm depois aqui, são grandes centros também do território brasileiro, para a gente entender nessa hierarquia, né, gente? Então, Fortaleza, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Brasília. Nas metrópoles regionais, eu já vou ter um alcance geográfico menor, Belém, Goiânia, Manaus.
Eu tenho aqui também centros regionais, né? Cidades de porte médio, São Luís, Teresina, Natal, João Pessoa. Centros suprarregionais, cidades se destacam no contexto de seus estados, então é uma cidade importante para o estado ali. Macapá, Boa Vista, Palmas, Juazeiro do Norte, etc. E os centros locais, cidade com influência apenas no seu entorno, como a gente tem a nossa cidade aqui de Barreiras. Isso? Então, olha só. Aqui a gente tem a metropolização, né? O que é uma metropolização? É a junção de várias cidades, quando ela começa a abrigar aí mais de 1 milhão de habitantes. Então, essa é a metropolização, né? Presta a abrigar em torno de mais de 1 milhão de habitantes na região onde é apenas uma cidade. O Brasil, isso acontece, essa junção de cidades formando uma região metropolitana, a maior delas é São Paulo, se não me engano, são 39 municípios, formando uma única cidade, a grande São Paulo. Então, a gente tem aí, o êxodo rural, que é o principal responsável, justamente pela industrialização, né, a partir dos anos 60, 1960. Né? Então, a indústria vem, como a gente comentou anteriormente, e a gente tem aí um crescimento muito expressivo das áreas urbanas em torno da indústria. Né? Então, aí as cidades acabam se conurbando, que mostra o esqueminha aqui. Então, eu tenho duas cidades, as cidades A e B. Com o passar do tempo, essas cidades aqui, por exemplo, eu trago um centro industrial aqui, né? E aí, daqui a pouco, em torno desse centro industrial, dessa indústria, vem o comércio. É aquele que abre um mercadinho, outro abre um barzinho, outro abre... Daqui a pouco está sendo loteado aqui, a gente, quando menos espera, esse centro industrial ele já está no centro da cidade de novo, já está em área urbana de novo, né? Então, aí, quando cresce bastante essas áreas urbanas e elas se juntam, a gente chama isso de conurbação, que pode ser tanto com duas cidades ou mais, né? Então, a gente pode conurbar várias cidades, formando assim uma região metropolitana, não é isso? Essas grandes áreas urbanas, então, elas começam a passar, esse crescimento das cidades, ela começa a passar por algumas questões, né? Uma delas é a especulação imobiliária. Então, a gente tem aqui, a cidade está ali, a população tem um centro comercial, eu tenho os bairros que tem mais serviços, né? Terrenos mais caros, e tem umas áreas mais afastadas um pouco, muitas vezes, que não tem aquela assistência, que são áreas, então, mais baratas. Só que com o crescimento da cidade, essas áreas que, então, eram abrigadas por uma população com menor poder aquisitivo, né, a população mais pobre, essas áreas, elas começam a ficar em áreas estratégicas da cidade. Então, ela começa aí, né, a economia toda, a indústria, o comércio, ele começa a olhar com outro olhar para aquela área e elas começam a ficar valorizadas. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que retirar essa população que está ali. Como que a gente chama esse processo, então, de retirada da população daquela área que anteriormente era uma área de baixo valor agregado, né, um terreno de baixo valor, e de repente se tornam áreas estratégicas. Então, gentrificação. Então, gentrificação está aqui, ó, tem uma área até que era bastante irregular, áreas desprovidas muitas vezes de responsabilidade do Estado, e de repente essas áreas se tornam, então, né, a especulação imobiliária vai transformar essas áreas em áreas bem estratégicas dentro da cidade. Então, essa população ela é afastada, igual essa brincadeirinha aqui, a chargezinha, né? Ela traz assim pra gente: olha, filha, naquela casinha lá embaixo, a mamãe morava quando eu era criança, com a vovó e o vovô. A gente teve que sair de lá, virou patrimônio. Um empresário paulista comprou tudo. Muitas vezes muito triste para as pessoas, essa charge retrata muito bem, aqui, está vendo uma favela, né? Se deu um nome bonito agora para... Eu acho assim, é muito mais fácil você criar um termo bonito como comunidade do que resolver o problema dessas áreas. Então, tem muita gente que fala: professora, não vamos falar favela não, vamos falar comunidade. Mas a gente tem que entender o seguinte: nós temos que resolver. Dentro da disciplina de geografia, a gente usa o termo favela. Infelizmente, são áreas ainda desprovidas do Estado, ainda desprovidas, né, de recursos, de qualidade de vida. Então, essas pessoas moravam numa área muito mais bacana da cidade, numa área
próximas, às vezes, à infraestrutura da cidade, elas são retiradas. Até porque, se você for ver, muitas vezes elas não tinham uma escritura, elas não tinham legalização nenhuma, né? E aí a gente vai tendo um aumento, então, né, de problemas como a macrocefalia urbana. Então, o crescimento desordenado das cidades cresce demais, ela não atende a todos. Como ela não atende a todos, né, a infraestrutura não atende a todos, a gente tem aqui o que nós chamamos de favelização, né, que é o conjunto de casebres aí desprovidos de tudo. Aqui fala de recursos de higiene, mas é muito mais que higiene, né, gente? Falta tudo, falta qualidade de vida. As crianças se criam numa condição muito desumana, né? Então, eu tenho na mesma cidade uma área muito boa de se viver, com tudo que uma cidade pode oferecer, e eu tenho áreas aí, normalmente são famílias muito numerosas, né? Então, aonde a gente tem uma parcela de crianças que está afastada do bem-estar que uma área urbana ela precisa oferecer à sua população. Então, a gente tem essas áreas, né, bastante comum no mundo subdesenvolvido, que são essas favelas, né? Ocupação normalmente irregular, por isso que o serviço não chega. E a gente fala assim, mas quem que vive lá? São trabalhadores, né? Quem está presente aí são trabalhadores, só que com mão de obra desqualificada. Como é uma área, como eu comentei anteriormente, é bastante esquecida pelo Estado, é onde os traficantes, muitas vezes o tráfico de drogas, ele se esconde ali, justamente ali, porque ali estou afastado aí, né, dos recursos, né. Então, olha só, e a gente tem os cortiços também, que são áreas, às vezes, coletivas, onde falta, né, gente, a pessoa não tem menor privacidade, não é isso? Então, eu tenho, às vezes, a cozinha, o banheiro coletivo, o espaço de lazer coletivo. Então, é bastante complicado. São bastante complicados esses espaços, né? Então, os guetos em alguns países também, que já é uma área, né, uma cidade ocupada, então, áreas da cidade ocupada por um grupo de raça, religião ou nacionalidade minoritária, que a gente chama de minorias. Então, essas áreas, elas recebem o nome de guetos. Bom, para finalizar, então, a gente tem uma questão de vestibular, né? Esse termo gentrificação, que é bastante utilizado, até trouxe uma questão mostrando isso, então ela coloca assim, a Copa do Mundo de 2014, os Jogos Olímpicos de 2016, que acontecerão no Brasil, no Brasil, deram início a uma série de projetos de revitalização direcionados a determinadas zonas urbanas em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Manaus, né? Um dos possíveis efeitos disso diz respeito ao enobrecimento dessas zonas por meio da especulação imobiliária, que ocasionará, em muitos casos, a valorização de terrenos, casas e apartamentos. Consequentemente, poderá haver uma transformação pautada em condições econômicas no perfil das pessoas que passarão a viver e a consumir serviços em tais áreas. Qual alternativa apresenta o nome desse processo? Então, como eu falei anteriormente, a gente já sabe, é a gentrificação. A ideia a ideia é trazer para vocês que esse conteúdo hoje ele é bastante cobrado. Então, a questão da urbanização, tanto que a gente está trabalhando isso bem pausadamente, é um assunto bastante cobrado nos nossos vestibulares. Ok, gente? Então, olha só, um grande beijo a todos, até a próxima aula.